Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos para a nossa aula de matemática e vamos conversar um pouquinho sobre coleções. Então, pegue seu livro que a aula já vai começar. Você sabe o que é uma coleção? Olhe a definição no dicionário. Coleção é uma reunião ou conjunto de objetos, ou então pode ser uma reunião ordenada de objetos de interesse estético, cultural ou científico. Veja alguns exemplos de coleções. Então, existem pessoas que colecionam lápis, colecionam carrinhos, canecas e tampinhas. Você faz alguma coleção? Se você fizer, conte para mim depois. Vocês sabiam que podemos juntar objetos em atividades do nosso dia a dia e depois realizarmos a contagem deles? Um belo exemplo é quando a mamãe faz aquele almoço gostoso no domingo e chama os familiares para comer. Você pode juntar a quantidade de garfos e facas e depois contar esses objetos. Vamos tentar? Então, a mamãe deu para você 6 garfos e 6 facas. 6 mais 6 é igual a 12. Podemos também realizar a contagem com números diferentes de objetos. Então, eu tenho 9 bolinhas azuis e 6 bolinhas vermelhas. Então, para eu realizar essa contagem, eu penso assim: 9 mais 6 é igual a 15. Só que eu também posso inverter a posição desses objetos. Eu posso colocar primeiro 6 bolinhas vermelhas e depois 9 bolinhas azuis. Vamos ver o resultado? 6 mais 9 é igual a 15. Observem que nesse caso não altera o resultado. Agora é sua vez. Você já sabe o que é uma coleção e como realizar a contagem. Vamos para a atividade? Então, lá na página 15, a nossa atividade fala assim: fazendo contagens. Número 1. Beto e Enzo colecionam miniaturas de diferentes tipos de carros. Observe as coleções de cada um. Então, aí tem a foto dos dois, né? Do Beto e do Enzo juntos com os seus carros. Letrinha A. Quantos carrinhos tem Beto? Então, você vai contar os carrinhos do Beto e vai escrever o número aí na frente. Letrinha B. Quantos carrinhos tem Enzo? Conte os carrinhos do Enzo e coloque o numeral na frente. Letra C. Quem tem mais carrinhos? Qual dos dois tem mais carrinhos? Escreva o nome da criança aí na frente. Atividade 2. Pedro e Alice foram ao museu da cidade. Então, observem aí na imagem que eles estão no museu. E no museu tem quadros pendurados na parede, tem algumas esculturas no meio da sala. Isso nós também chamamos de coleção. Tem a coleção de quadros e a coleção de esculturas. Então, vamos para a atividade. Letrinha A. Quantos quadros há nessa parte do museu? Conta aí para mim e coloque o numeral. Letrinha B. Quantas esculturas eles viram nessa sala? Então, olha aí no meio da sala, tem esculturas. Quantas tem? Coloque o numeral para mim. E letrinha C. O que há mais? Há mais quadros ou mais esculturas? Escreva a palavrinha. Na página 16, nós vamos aprender que juntar é muito bom. Então, Nicolas e Marcos brincam de juntar as coisas. Veja o que cada um tem e responda com quanto ficam quando juntam essas coisas. Então, ó, letrinha A. Nós temos bolas vermelhas e bolas azuis. Se a gente juntar as bolas vermelhas com as bolas azuis, se nós somarmos essas bolas, quantas bolas nós vamos ficar? Você vai escrever o número aí no campo da resposta. Letrinha B. Balas de café com balas de mel. Então, junte as duas balas, somem as duas balinhas e coloquem a resposta. Letrinha C. Apitos roxos com apitos verdes. Então, se nós juntarmos os dois apitos, os roxos e os verdes, com quantos nós ficamos?
Escreva a resposta aí para a professora. Na página 17, vamos falar um pouquinho sobre alimentos saudáveis. Então, tem aí no enunciado, da nossa atividade. Cecília e Eliane foram conhecer uma horta comunitária. Na entrada, havia uma placa com nomes de vegetais plantados ali. Então, olha quantos vegetais tem plantado nessa horta. Nós temos alface, couve, chicória, cenoura, vagem, pepino, mandioca, brócolis, agrião, almeirão e rúcula. Todos esses alimentos é muito importante que a gente consuma eles, que a gente coma eles durante as refeições, porque eles são ricos em nutrientes, em vitaminas, tudo que o nosso corpo precisa para se desenvolver forte e saudável. Número 1. Quantos tipos de vegetais estão plantados nessa horta? Então você vai contar. Tá vendo que tem o desenho do vegetal e o nome na frente? Conte quantos vegetais tem nessa horta. Podemos representar essas informações usando símbolos matemáticos. Então, nós temos 7 de um lado e 4 do outro. Então, 7 mais 4 é igual a 11. Lembra que a professora ensinou isso lá no comecinho da nossa aula? Então, agora nós vamos para a atividade 2. Escreva como se leem a escrita matemática indicada abaixo. Então, na letrinha A, 8 mais 6 igual a 14. Você vai escrever, igual pede aí na atividade de cima, que tem esses quadradinhos coloridos. Você vai escrever 8 mais 6 igual a 14, tá bom? Na letrinha B, a mesma coisa. Veja que aqui está representado por números, mas eu quero a escrita, tá bom? Então, 13 mais 7 igual a 20. Nessa atividade aqui, vocês vão usar letras para escrever e não números, ok? Página 18. Nicolas guarda sua coleção de bolinhas de gude em potes. Em cada um deles estão bolinhas com 2 cores diferentes. Use uma escrita matemática para indicar a quantidade de bolinhas de gude em cada pote. Então, o que seria uma escrita matemática? Agora nós vamos usar números. Então, eu vou ver quantas bolinhas azuis tem no primeiro pote. 1, 2, 3. Então, eu coloco o número 3. Mais, lembra que é o símbolo de mais? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 bolinhas mais 5. Quantas bolinhas eu tenho? Pensa aí e responda para mim. Isso mesmo, acertou quem respondeu 8. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Assim como 5 mais 3 também é igual a 8, tá bom? Faça isso com todos os potes. Faça essa escrita matemática, tá bom? Lembre de usar o símbolo de mais e o símbolo de igual para representar. Atividade 2. Que descobertas você fez em relação a essas escritas? A descoberta é o que a professora já falou para vocês. Então, eu posso colocar 3 mais 5, que vai dar igual a 8, ou 5 mais 3, que também vai dar igual a 8. Por quê? A posição dos números, a ordem desses números nessas continhas, não vai alterar o meu resultado, tá bom? Então, nós finalizamos a nossa atividade de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim que eu vou te orientar. Você vai tirar foto das páginas com as tarefas realizadas, anexar na plataforma ou me mandar pelo WhatsApp. Um beijo bem grande, professora Thaís.